Ali se resume assim: Deus está falando para os judeus. Os judeus estavam dizendo que o caminho de Deus não era justo. Eles estavam questionando a justiça de Deus porque Deus punia, Deus punia os filhos, né? Estava punindo aquela descendência toda por causa dos pecados dos pais. No caso, estava punindo eles por causa que os pais deles levaram eles pecaram tanto que levou eles até o cativeiro. Então os judeus estavam questionando ali, né, dizendo que o caminho de Deus não era justo. Então Deus disse: não é assim que funciona. A alma que pecar, essa morrerá, ou seja, a responsabilidade pessoal. Deus está dizendo: se você se converter dos seus maus caminhos, né, você vai viver, mas se você continuar no pecado, você morre. Então Deus apresenta agora a lei de novo, né? Aquele que obedece à lei, então, ele recebe de Deus, ele traça o caminho da justiça. Aquele que obedece, que se arrepende. Obviamente nós sabemos que a lei não pode justificar ninguém, né? Mas é o caminho que Deus propôs para o homem se humilhar, se chegar a Deus e pedir misericórdia. O homem é justificado a parte das obras da lei, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, Deus diz: não, meu caminho é justo, que eu apresento, a lei, ela é justa, né? Então Deus apresenta dois caminhos. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, ou seja, que o ímpio continue traçando esse caminho de morte e morra, mas eu tenho prazer que ele se converta e viva, ou seja, que ele se arrependa dos seus pecados, né? E nisso a gente sabe que vem a humildade, que vem o arrependimento, que vem a fé, que vem Deus trabalhando e fazendo alguém ser vaso de misericórdia e crendo em Jesus Cristo, no caso ali, né, no Messias, que viria, em toda a palavra de Deus e na misericórdia de Deus. Então essa pessoa viveria. Então você tem isso. Então esse texto está se referindo ao que Deus requer que o homem faça, né? Ou seja, que Deus não tem o prazer que ele continue pecando, mas que ele se converta a o que Deus estabeleceu, a justiça que Deus demonstrou pela lei, né? Para tapar a boca do homem, Paulo fala em Romanos 13. Não para que o homem pudesse viver por ela. Sim, o judeu calaria sua boca e se arrependeria dos seus pecados e admitiria que não há nenhuma saída para ele a não ser na misericórdia de Deus. Então ele se converteria, né, e Deus daria para ele um novo coração, como promete ali em Ezequiel, etc. Você percebe que não há nada que fale de decreto de Deus ou que Deus determina que aconteça, mas aquilo que Deus quer que o homem faça. Tudo isso estabelecido, você percebe que quem interpreta de outra forma, ou seja, como Deus não falando que não pode determinar ou que não faz algum vaso para ir, ou que, né, qualquer coisa do gênero, está interpretando contra o próprio evangelho, contra a própria palavra de Deus e contra o próprio propósito pelo qual esse texto é estabelecido, visto que o texto tem o foco dele de demonstrar como o homem ele não pode cumprir a lei, porque ele estabelece a lei e ele afirma a exigência de Deus do homem traçar o caminho da justiça, do homem se converter, né, a Deus, né? E isso é uma obra que somente Deus pode fazer. Esse Deus é quem causa a conversão, o arrependimento, e Deus é que tem misericórdia de quem Ele quer e faz o vaso para misericórdia. Assim, quem estabelece esse texto contra o evangelho revelado no Novo Testamento, de maneira que tenta estabelecer um livre-arbítrio, como Pelágio ou Armínio, está militando não contra Calvinismo, mas contra a própria Bíblia, né? Então você percebe que existe um espírito de cegueira sobre essas pessoas que não permite que elas creiam no evangelho, porque não há liberdade daí se você estabelece esse texto, né? Porque se você postula que esse texto está falando uma possibilidade de livre-arbítrio humano de alcançar aquilo que Deus requer, você está dizendo então
que o homem com a sua força carnal vai alcançar a salvação, né? O que nunca vai acontecer, né? Mas ali, se nós entendermos que é a responsabilidade do homem, ou seja, aquilo que Deus requer do homem, para tapar a boca do homem, para que o homem clame por misericórdia, então nós entendemos o Evangelho, né? Que só salvação vem só pela graça de Jesus Cristo, e que só Jesus Cristo é a nossa justiça e não a lei, e que para estar em Cristo tem que ser eleito, né? Então nós entendemos todo o Evangelho. Então você percebe como a interpretação sinergista e pelagiana ela é anti-evangelho. São duas coisas que não podem coexistir. Ou a interpretação pelagiana e arminiana, ou a Bíblia, né? Que a interpretação arminiana é anti-bíblia.